Olá, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, o assunto será taquiometria. Bom, taquiometria é uma palavra que vem do grego tax, que significa rápido, e metren, medição, né? Então, um método de medição rápida. Compreende uma série de operações que consiste num processo rápido e econômico para se obter dados que permitam a representação do relevo de um terreno através de planos cotados. Ela estuda os processos de levantamento planimétricos realizados com o teodolito, e é um processo de medição indireta de distâncias e cotas. Então aqui a gente tem um exemplo de como a gente vai ver a luneta, né, o retículo do teodolito. Então esse retículo ele vai ter alguns fios, né, ele é localizado na luneta do teodolito, onde são feitas leituras estadimétricas. Então eu vou ter aqui, ó, esse V, né, o fio estadimétrico vertical, o H aqui, ó, fio estadimétrico horizontal, o FS, o fio estadimétrico superior, o FI, fio estadimétrico inferior, e o FM, que é o fio estadimétrico médio. Tá? Então, através desses três fios aqui, que eu vou conseguir fazer a leitura das cotas. Então, nós temos aqui o equipamento, né, ele estacionado, e aqui eu vou ter uma baliza, tá? Onde eu vou fazer uma régua, onde eu vou fazer uma leitura dos valores das cotas. Eu tenho aqui, então, o Fzinho, né, que é a distância focal do objetivo do equipamento, o Fzão, que é o foco exterior ao objetivo, o valor de Czinho, distância do centro óptico do aparelho à objetiva, o Czão, que vai ser igual ao Czinho mais o F, que é uma constante do equipamento. Então percebam que tanto o C, valor de C, da distância do centro óptico do aparelho à objetiva, quanto a distância focal da objetiva, do F, né, que formam esse C grande aqui, eles são valores que dependem do equipamento. Então são fatores construtivos do equipamento. Eu vou ter o valor de K, que vai ser a distância do foco à régua graduada, tá? E então, se eu juntar aqui, né, alguns valores, eu vou ter aqui a distância de A e B, né, do fio estadimétrico superior para o fio estadimétrico inferior, vai formar o que a gente vai chamar de S, que vai ser igual a esse valor de AB, né, que vai ser igual também o valor de B menos o A, ou seja, fio estadimétrico superior menos fio estadimétrico inferior. Tá? Então é a diferença entre as leituras, né, o M igual ao FM, que é a leitura do retículo médio do aparelho, ok? Lá na luneta. Então, eu tenho aqui outro valor que eu posso obter também, né, que é o DH, que é a distância horizontal, que vai ser o valor de C mais o valor aqui de K, né, que é o F dividido por A', né, vezes B'. Esse valor aqui, ele é um valor constante do equipamento. Tá? Então, se a gente observar mais detalhadamente, isso aqui vai ser, então, a regra graduada, onde você vai fazer a leitura direto através do retículo. Né? Então, os valores são dependentes de fatores internos do equipamento para mim ver essa visada horizontal. Então, o F está ligado internamente, o F e o C, com os valores da construção, né, do equipamento. Eu vou observar na régua fio estadimétrico superior e inferior aqui, né, e o médio aqui. Então, vou fazer a leitura direta no equipamento. Tá? Então, é bem simples de observar. Lembrando aqui que no equipamento, quando eu tiver a indicação de um pontinho aqui, ó, 1 metro, 2 pontinhos, 2 metros, 3 pontinhos, 3 metros. Tá? Então, eu consigo fazer a leitura direta na régua.
Esse C, conforme eu havia comentado, ele é uma constante aditiva, normalmente com valores muito próximos a zero, tá? Próximos a 0,00, né? Então quase desprezível. O F dividido por A', B', ele é uma constante multiplicativa e o valor dele equivale a 100. Então, dessa maneira, eu tenho aqui que o valor da distância horizontal vai ser igual a 100 vezes, né, se A, B, traço aqui, né, a abelhinha aqui, ele é a mesma coisa que o fio estadimétrico superior menos o fio estadimétrico inferior, então tem que o valor da distância horizontal vai ser igual a Fs menos Fi vezes 100. Tá? Então a fórmula que vai nos importar é essa aqui. Ok? Eu posso ter outra situação, né? Então nessa situação eu tinha o que? O valor do equipamento com a leitura no horizontal, a distância horizontal. Eu posso ter a distância horizontal, mas com uma visada inclinada, né? Então a luneta aqui com uma leve inclinação, tá? Então aqui, ó, a L eu tenho a altura do instrumento, né? Eu vou ter uma distância vertical aqui que vai ser lida, né? E eu vou ter aqui, ó, o LM, que é a leitura do fio estadimétrico médio, tá? Então, distância inclinada, né, do centro do equipamento aqui, tá? E eu formo esse ângulo aqui, que é justamente esse ângulo alfa aqui, tá? Então eu tenho o ângulo do zenite, né? E o ângulo alfa aqui, que vai fazer uma angulação ali até com a leitura até o fio estadimétrico médio, ok? Então, através da coleta desses dados, levando em consideração as cotas de instalação do equipamento, eu consigo fazer a leitura e determinar tanto os valores aí de distância horizontal também, quanto de distância vertical do equipamento. Tá? A gente pode levar em consideração para os cálculos o valor de alfa, tá? Então eu utilizo algumas fórmulas para calcular, utilizando o alfa, ou o valor do ângulo zenite também, que eu posso estar calculando através dele. Ok? Então a gente faz uma projeção ali, tendo então os valores, né, de S' aqui, da mesma maneira com que a gente calculava na distância horizontal, né, a projeção do B' e do A' aqui também. Né? Então a gente faz faz essa projeção e faz os cálculos em cima disso. Tá? Então o valor da distância inclinada, ela também vai ser o C, né, que ela vai depender do equipamento que você está utilizando, mais o coeficiente K vezes esse S'. Tá? Então, substituindo, a distância inclinada é o C mais 100 vezes o S vezes o cosseno de alfa. Tá? Isso utilizando o valor do ângulo alfa. Lembrando, né, que o S então, é um fio estadimétrico superior menos o fio estadimétrico inferior. Tá? Então, desta maneira, para cálculo de distância horizontal, né, eu posso calcular ele como sendo também esse coeficiente C, que ele é 0,00, né? Então ele não vai dar diferença aqui, mais 100 vezes o S, né? Vezes o cosseno de alfa, vezes o cosseno de alfa, né? Ou seja, a distância horizontal é o C vezes cosseno de alfa, né? Como esse é 0,00 multiplicado pelo cosseno aqui, ele também basicamente se anula, né? Mais o 100 vezes o S vezes o cosseno ao quadrado de alfa, ok? Levando em consideração que o ângulo alfa vai ser o 90 graus menos o valor do ângulo zenite, ok? Então a distância horizontal ela pode ser calculada utilizando-se do ângulo de inclinação da luneta, né, o alfa, tá? Então ele vai chegar nessa forma que eu já apresentei para vocês, e pode também calcular a distância horizontal utilizando-se o ângulo zenital, tá? E aí então, em vez de utilizar cosseno, você vai utilizar seno, tá? Então o coeficiente ali, C
vezes o seno de Z, mais 100 vezes o S, vezes o seno ao quadrado de Z, ok? Então, basta substituir ali, né, em vez de utilizar cosseno, você usa seno, tá? Lembrando sempre que constante aditiva normalmente igual a 0,00. Então, esse valor ele basicamente se anula, tá? E aí eu tenho a constante multiplicativa, por questões de construção óptica, né, valor igual a 100, tá bom? Verificando a distância vertical, do triângulo OMN, a gente vai ter, para quem não lembra o que é o triângulo OMN, eu vou voltar um pouquinho aqui no desenho, tá? Então eu tenho aqui, ó, ponto O, M, N, tá? Então a gente está falando deste triângulo aqui, ok? Então para o triângulo OMN, então a tangente de alfa ele vai ser igual à distância vertical dividido pela distância horizontal. Logo, né, se eu for isolar para descobrir a distância vertical, vai ser igual, então, a distância horizontal vezes a tangente de alfa. Então, a distância horizontal ela é dada pela fórmula, né, distância horizontal 100 vezes S vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Substituindo, então, na fórmula, eu tenho que a distância vertical é igual a 100 vezes o S vezes o cosseno de alfa, vezes, substituindo ali a tangente de alfa, né, seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Logo, então, eu tenho que a distância vertical é igual a 100 vezes o S vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, ok? Então, como seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a seno de 2 vezes o alfa dividido por 2, portanto, então, né, eu vou ter aqui, substituindo, né, e fazendo as devidas divisões, que a distância vertical é 50 vezes o S vezes o seno de 2 vezes alfa, ok? Então, a fórmula final que a gente utiliza é essa aqui de baixo, ok? Aí, ela pode ser medida com uma trena, né, de bolso, uma pequena trena de bolso que a gente leva aí para campo, tá? Então, essa altura do equipamento aí, ela pode ser medida com uma trena. Para mim, então, determinar qual que é a cota dos pontos, né, cota do ponto Q e cota do ponto P ali, né, eu quero saber qual que é a cota do ponto lá que eu estou medindo. Né? Então, eu vou seguir essa regrinha aqui, tá? Cota do ponto Q vai ser igual a cota do ponto P, né, que você está utilizando, mais a altura de instalação do equipamento, mais a distância vertical, menos o fio estadimétrico médio. Tá? Em algumas literaturas vocês vão encontrar esse fio estadimétrico médio como LM. Tá? É a mesma coisa aqui. Tá bom? Então, vamos ver na prática aqui. Tá? Eu tenho algumas cotas indicadas na tabela com o seu ângulo zenital, as leituras de fio estadimétrico inferior, fio estadimétrico superior, fio estadimétrico médio, né? Leituras do ângulo no aparelho, o ponto da visada, eu tenho a cota aqui, né? E o valor, né, da altura de instalação do equipamento. Então, a altura do aparelho. Aqui eu tenho o aparelho estacionado em A e visando 10 pontos. E eu tenho aqui a cota do ponto A. Tá? Então, a gente vai ver como é que calcula isso aqui, levando em consideração todas essas equações aí que a gente passou. Tá? Então, primeira coisa, para mim calcular a distância horizontal, né? Eu já coloquei o valor dela aqui, 48,16, né? Então eu vou calcular aqui, ó, 100 vezes a leitura do fio estadimétrico superior menos a leitura do fio estadimétrico inferior vezes o cosseno ao quadrado do ângulo alfa. Lembrando que o ângulo alfa é 90 menos o zenite, é isso? Então vamos lá. Substituindo aqui, né? Fio estadimétrico superior, fio estadimétrico inferior, tá? Cosseno, aqui eu tenho um ângulo de 90 menos os 86 graus, tá? Elevado ao quadrado. Na calculadora, vocês têm que colocar dessa maneira que está aqui, tá? Então, vocês vão colocar lá parêntese, cosseno, abre parêntese, coloco
o valor do ângulo, né? Então 90 menos o ângulo que você quer subtrair, fecha parênteses de novo, e aí você eleva ao quadrado. Então usa o chapeuzinho 2 para poder calcular adequadamente isso aqui, senão ele não vai ficar de maneira correta. Apertou igual ali, colocou isso aqui na calculadora, apertou igual, vai dar os 48,16, ok? Então, eu poderia calcular também com o valor de zenit, tá? Do valor direto, né? Então, basta substituir, e em vez de utilizar cosseno do ângulo aqui, eu uso o zenit direto, né? Com o seno desse valor ao quadrado. Então, lembrem que vocês têm que colocar aqui, ó, seno de 86 e elevar ao quadrado. Não posso colocar seno ao quadrado de 86, que vai dar errado. Tem que ser entre parênteses. Utilizo o chapeuzinho ali na calculadora. Coloco 2, né? Eleva ao quadrado, vai dar os 48,16, ok? Então, próximo passo, calcular a distância vertical, 3,37. Como é que eu fiz isso? Então, eu pego a fórmula, 50 vezes S vezes o seno de 2 vezes alfa, faço a substituição, então 50 vezes 1,484 menos 1,000 vezes o seno de 2 vezes 4 graus. Tá? Então, eu vou ter o valor de 3,36 aqui, ok? E aí, o próximo passo é calcular a cota. Como é que eu faço para calcular a cota? Eu vou pegar a cota do ponto P, mais a altura do equipamento, mais o DV, menos o fio estadimétrico médio. Aperta igual ali, né? E aí você vai ter o resultado, tá? Então, tá aqui o valor, 103,648, ok? E assim você vai completar todos os valores da tua tabela, tá? Então, a mesma coisa, você vai fazer todos os cálculos, né? Coloca aqui, ó, fio estadimétrico superior, menos fio estadimétrico inferior, vezes o cosseno, aí você vai pegar lá os 90 graus menos 97,12, então dá um valor negativo, então você utiliza o valor negativo mesmo lá na calculadora, tá? E aí você vai chegar no valor então de 100,69. Você vai ter a mesma coisa para a distância vertical, tá? Então faz o cálculo, você acha um valor de menos 12,72. E a cota você vai chegar também, né, fazendo as somas e as subtrações aí, tá? Então chega no valor de 87,689, ok? Então você vai proceder até fechar a tabela, tá bom? Eu sugiro que vocês tentem fazer a tabela inteira em casa para ver se os valores dão certo, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Gente, muito obrigado, tá? Tenham todos aí um bom trabalho, ok?